Eu só queria fazer aqui uma retificação. Na semana passada, em relação ao acidente da Marília Mendonça, nós falamos aqui que a aeronave pertencia ao Henrique Juliano Produções, né? De fato, pertenceu, mas foi vendida. Nós recebemos do advogado, Dr. Maurício, que conversou comigo por telefone, o documento que mostra que foi feita a transferência. Eu queria fechar aqui, por favor. Foi feita a transferência, então o avião já estava, desde 2020, nas mãos do táxi aéreo, tá certo? Então eu quero fazer essa retificação aqui. Eu fiquei sabendo que o Henrique e o Juliano ficaram chateados, me perdoem. Nós não tínhamos esse documento ainda. O documento que nós tínhamos, que nós conseguimos levantar, era o documento anterior, né, da ANAC, que é esse documento que eu tenho em mãos aqui. Agora já temos o documento novo, então eu quero fazer essa retificação. E falamos também na semana passada aqui, com relação ao acidente, que, presta atenção, estou agora falando, é o Celso falando como piloto, eu sou piloto. Então, olha, num céu azul, sem nenhuma nuvem, que a gente chama na aviação de céu cavoque é quando não tem nenhuma nuvem, é um céu de brigadeiro, né? Você não vê nada num céu azul. Num avião como esse, um C-90, que tem o painel alto, o painel já é alto, então a visão do piloto é uma visão pequena. Já tinha uma notificação, né, de que esse vidro, no pouso e na decolagem, estava embaçando, né? Então já tinha essa notificação por vários pilotos que estavam voando esse avião. Agrega-se a isso, o céu azul. Nenhum piloto consegue ver um cabo de alta tensão. E aí nós questionamos a CEMIG, porque numa região perto de um aeródromo, perto de um aeroporto, não tinha isso que nós estamos vendo aí na tela. Vocês estão vendo aí essa sinalização, essas esferas de cor abóbora, né, ou laranja, que são colocadas justamente para que um piloto, né, num céu azul como esse que vocês estão vendo, consiga identificar que existe cabos de alta tensão, para evitar o que nós já vimos essa semana, que já foi constatado, o cabo de alta tensão enrolado no motor da hélice do avião. Moral da história, né? A CEMIG fez uma resposta. Você quer falar pra gente? Eu vou falar. Coloca a imagem aqui para mim, por gentileza. É importante dizer que esta imagem que você está vendo aqui, ó, é uma ilustração. Não foi essa torre, não foram esses cabos. Exatamente. Os do acidente. O que o Celso está explicando é que no local do acidente não havia essas esferas para sinalização de que ali passa o cabo de alta tensão. Então nós colocamos essa imagem para você de casa entender. Até porque muita gente talvez não saiba, mas é através dessas esferas de cor laranja ou vermelha que os pilotos conseguem enxergar, né? Exatamente. Isso é para probabilidade de risco. Exatamente. Aí um piloto de avião ou de helicóptero consegue identificar que existe um cabo de alta tensão, que aqui a gente está conseguindo ver nessa imagem, porque está próximo, mas quando você está distante você não consegue ver. Aqui nós estamos vendo que tem uma torre do lado, mas a distância entre as torres é grande, então o piloto não enxerga, não consegue ver, porque ele está inclusive voando com voo de instrumento. O que é voo de instrumento? Voo de instrumento é quando você voa, né, navegando pelo instrumento que está no painel, você não está olhando lá de fora. Porque quando você está com o tempo totalmente fechado, né, as grandes aeronaves só voam por instrumento. Não vão olhando lá para fora. Numa situação como essa, você não consegue ver, o cabo de alta tensão. E aí você tem um acidente. Aí nós questionamos a CEMIG, poxa, por que perto do aeródromo não tinha sinalização? Aí eles responderam para a gente. Vamos ver. Eu vou ler para vocês, enquanto vocês acompanham a imagem novamente do resgate da aeronave. A CEMIG escreveu para a gente a resposta, diz o seguinte: a linha de distribuição atingida pela aeronave no trágico acidente na última sexta-feira está fora da zona de proteção do aeródromo de Caratinga, nos termos de portaria específica do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, do Comando da Aeronáutica Brasileiro, bem como mostra a imagem já divulgada pela CEMIG. A nota diz ainda o seguinte, que a companhia informa que as esferas de sinalização, essas que eu mostrei para vocês agora, essas esferas são instaladas em determinadas situações. Quais seriam essas determinadas situações? A nota explica, diz que
em condições específicas de presença de linhas de distribuição em zona de proteção do aeródromo, o que não é o caso da linha atingida no acidente. A mesma companhia, a CEMIG, reitera que segue rigorosamente as normas técnicas brasileiras e também a regulamentação em vigor de todos os seus projetos. E a finalização dessa nota diz o seguinte, que as investigações das autoridades competentes irão esclarecer as causas do acidente. E, mais uma vez, a CEMIG lamenta o acidente e se solidariza com parentes e amigos das vítimas. Bom, o falecimento de toda a equipe da Marília deve servir para alguma coisa. Pelo menos para que a gente mude a norma. Então eu vou conversar com as autoridades, a Agência Nacional de Aviação Civil, com o comando da Força Aérea, vamos mudar a norma. Vamos aumentar essa distância em volta do aeródromo. Porque tem que servir para alguma coisa, não é possível, gente, que aconteça um acidente desse, né? E todo mundo, cada um diz, eu não tenho responsabilidade e acabou. E fica por isso mesmo? Não, tem responsabilidade sim, e nós vamos aumentar esse espaço aéreo, então, para que haja essa sinalização no espaço onde é feito o circuito, o tráfego. Por onde o avião passou, é feito o tráfego daquele aeródromo. Então, tinha que ter. Se a norma está errada, vamos fazer o que a gente já fez aqui na Patrulha do Consumidor. Já mudamos várias normas aqui, por denúncias, conseguimos a mudança de várias normas por denúncias que aqui chegaram. Normas, inclusive, do Inmetro, que já foram mudadas, da Agência Nacional de Telecomunicações, da Agência Nacional de Aviação Civil. Vamos mudar a norma. E aí nós vamos resolver esse problema. Agora, Celso, me permita um comentário. O senhor é piloto, mas a gente tem que lembrar de uma situação. As aeronaves de resgate aéreo, essas aeronaves grandes, esses helicópteros, eles sobrevoam fora das áreas de proteção também, das zonas de proteção. Não seria o caso também do departamento avaliar a possibilidade de ampliar ainda mais essa sinalização? Então, a ideia é ampliar. Não dá para a gente colocar no país inteiro, Até porque os pilotos têm que obedecer uma determinada altitude em voo, tanto para helicóptero quanto para avião. O helicóptero voa mais baixo, geralmente a 500 pés. Então, tudo bem. Só que perto de pouso e decolagem, em volta do aeródromo, tem que mudar a norma e nós vamos fazer isso. E depois nós trazemos aqui, porque isso daqui também é defesa do consumidor, gente. Esse acidente é defesa do consumidor. Nós não estamos saindo fora da defesa do consumidor. Os serviços públicos, todos estão enquadrados no Código de Defesa do Consumidor. Então, se a norma é falha, vamos mudar a norma para que, pelo menos a morte da Marília, sirva de exemplo para a gente fazer alguma coisa de bom para a sociedade.